Muito bem, pessoal. Nesta aula, iremos falar sobre números no PHP, operações, com números. Iremos abordar operadores aritméticos e precedência de operadores, tá ok, pessoal? Mas fique tranquilo que é muito simples trabalhar com números no PHP. Notem que eu já renomeei aqui a minha página para variáveis comentários. Então temos aqui o que foi da aula anterior, Salvei aqui para ficar salvo. E a nossa index eu já deixei aqui livre para a gente começar essa nova aula. Eu tenho aqui um conteúdo que eu vou colar, que eu já deixei preparado para essa aula. É um conteúdo bem simples, tá? Não se assuste. Temos aqui 3 variáveis, número, outro número e número negativo. Cada variável tem o seu valor, o seu respectivo valor. E aqui embaixo temos um comentário, de múltiplas linhas, falando sobre operadores aritméticos. Bom, então vamos lá. A primeira variável carrega um valor inteiro, a segunda variável carrega um valor de ponto flutuante ou decimal, e a nossa terceira variável carrega um valor inteiro de número negativo. Aqui nos nossos comentários temos os principais operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo, que é o resto da divisão, incremento e decremento. Esses são os principais operadores que você, como programador, trabalhando com a linguagem PHP, vai utilizar ao trabalhar com números, com cálculos numéricos. Vamos começar fazendo uma pequena operação de soma. Não vou nem comentar aqui, já vou direto aqui para minha... vou criar uma variável resultado. Vou ilustrar das duas maneiras aqui. Então, o meu resultado aqui é número mais outro número. Então, somei dois valores aqui, tá, pessoal? E o resultado eu estou atribuindo a essa outra variável aqui, resultado. Ok? Então, eu vou imprimir na tela, Resultado. Vamos atualizar aqui o navegador. Possamos ver. Então, notem que o resultado é 13.8. Eu fiz de propósito isso daqui para vocês verem que o PHP ele consegue fazer essas operações aritméticas entre números inteiros e números de ponto flutuante, ok? Da mesma maneira, eu poderia vir aqui e falar que número ele é igual mais número negativo, ou seja, 10 mais menos 50. Ok? Então, vamos ver o resultado agora. Então, temos aqui menos 40. Então, notem que é possível sim você trabalhar dessa maneira, fazendo a operação aritmética entre valores inteiros, ponto flutuante, números negativos, etc. Tá ok? Vou voltar aqui à nossa outra variável. Outra coisa que a gente poderia ter feito aqui, ao invés de pegar o resultado da soma dessas duas variáveis e atribuir a uma nova variável, eu já poderia colocar aqui o comando echo e imprimir diretamente na tela do navegador. Dessa seguinte forma. Okay? Eu vou realizar aqui as outras operações de forma básica, uma a uma, e depois nós vamos fazer algumas operações mais complexas. Então eu vou colocar aqui echo número, vou agora usar subtração, menos número. Vamos ver aqui o resultado, vou comentar a linha de cima. O resultado é 0. Por quê? Porque eu fiz aqui 10 menos 10, então o resultado que retornou aqui para mim foi 0, tá ok? Eu vou criar mais uma variável aqui. Vou dar o nome para a número 2, usando aqui um número no nome da variável. Essa é uma variável válida, tá? Você só não pode usar número aqui no começo. Se fosse o contrário, se fosse assim, não seria válida, tá, pessoal? Então você nunca começa criando uma variável depois do cifrão com número, como eu falei na outra aula. Número 2, vou colocar aqui o valor para ele de 100, para a gente poder ter uma margem melhor aqui para trabalhar, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar o segundo número aqui, número 2, e vou fazer menos número. Vamos ver aqui o resultado. 90. Tá, pessoal? Então aqui também aprendemos a subtração. É bem simples, tá, pessoal? Só estou mostrando para ilustrar como a linguagem de programação trabalha aqui. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo, que é a multiplicação. Eu vou multiplicar o número por número 2. Ok? O resultado foi 1000, porque é 10 vezes 100. Vamos prosseguir aqui com a divisão. Eu vou pegar aqui, número 2, vou descomentar aqui, dividido por número.
o resultado é 10. Ok? Porque 100 dividido por 10 é 10. Ok, pessoal? Mas o que aconteceria aqui se eu mudasse esse valor aqui de número para 3? Ele ia dar para mim um valor de ponto flutuante, um valor decimal. 33,33 ao infinito. Tá ok, pessoal? Só para vocês verem como funcionam as coisas. Eu vou deixar aqui indo o valor 3 e agora a gente vai trabalhar com o operador de módulo. Tá? Trabalhar aqui com o operador de módulo. Então, ao invés do operador de divisão, eu vou colocar aqui o operador de módulo. Notem o que ele vai exibir aqui para a gente. Ele vai exibir 1. Por quê, pessoal? Vou explicar para vocês. 100 dividido por 3, sem quebrar, né, sem utilizar o número de ponto flutuante, dá 33 para cada um e sobra 1. Então, 3 vezes 33 é 99 e para completar o 100 falta 1. Então, o módulo ele sempre vai retornar a sobra da divisão, o resto da divisão. Então, 100 dividido por 3 é 33, certinho para cada um, e sobra 1. Imagine que você tem uma caixa com 100 laranjas e você tem 3 pessoas na sua frente e você vai dando uma laranja para cada um. Quando finaliza no final, você volta na primeira pessoa e assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que cada um vai ter 33 laranjas e vai sobrar uma laranja na caixa, não dá mais para dividir. Se não dá mais para dividir sem fracionar, o módulo é isso, é a laranja que sobrou na caixa, é o resto da divisão. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa parte do módulo. Vamos ver agora o operador de incremento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, meu valor igual número. Eco meu valor. Então, se nós vermos aqui, né, o valor é 3. Por quê? Porque número, o valor dele é 3. Eu estou pegando o valor de número, atribuindo a variável meu valor e printando na tela a variável meu valor. Então, ela herdou aqui, né, não necessariamente herdou, mas o valor de número foi atribuído, né, ao valor dessa variável chamada meu valor. Em seguida, printamos na tela. Mas o que acontece se eu colocar esse operador aqui aqui no final? O que acontece? Vamos ver aqui. 3. Ainda é 3. Mas o que acontece se antes de eu printar o valor aqui na tela, eu fizer referência a essa variável no valor e colocar aqui o símbolo de incremento, né? O operador de incremento. Vamos ver o que printa aqui na tela. Notem que o valor impresso na tela foi o número 4. Porque esse operador, o que ele faz é incrementar o valor em 1. Então, se nós temos aqui o valor 10, eu poderia ter colocado na mão aqui, tá? O valor, no caso, foi 3, mas eu vou colocar aqui o valor 10 na mão. Então, o valor dela é 10, mas se eu vir aqui, ele printa 11. Por quê? Porque a nossa variável ela tem um valor 10. Porém, antes de printá-la na tela, eu incrementei o valor dessa variável. Tá, ok? Então, eu falei que o valor dela é 10 mais 1. Então, no caso aqui, número, a variável número, o valor é 3, né? Então, foi armazenado o valor 3 aqui na variável, só que eu falei que o valor dela é incrementado. Então, o valor é igual a 3 mais 1. É o valor da variável mais 1. É isso que o operador de incremento faz, tá ok? Ah, e se a gente colocar o operador de decremento? Ele faz o inverso. Ele subtrai a variável em 1. Ele subtrai o valor, né, em 1. Então, aqui nós temos o valor número, que é 3, que está sendo atribuído aqui. Então, 3 menos 1. Então, o valor que ele tem que printar aqui é 2. Tá ok, pessoal? Mais para frente, eu vou falar sobre operadores de pré-incremento e pré-decremento, tá ok? Porque isso daqui não funciona da seguinte maneira. Ó. Se eu colocar aqui meu valor mais, por exemplo, então temos aqui o valor 3, né, sendo atribuído, era suposto que ele exibisse o valor 4, mas ele vai continuar exibindo o valor 3. Tá? Isso eu vou explicar mais para frente o porquê que ocorre isso daí, tá, pessoal? O que eu posso adiantar é que quando você coloca o operador de incremento e decremento após a variável, então o PHP primeiramente lê o valor dessa variável, imprime na tela e somente depois ele incrementa o valor dessa variável. Já se você colocar antes aqui, ó, e dar um atualizar, note que ele printa 4. Por quê? Porque o PHP primeiramente incrementa o valor dessa variável e só então depois ele imprime na tela. Isso eu estou usando o exemplo de imprimir, mas se você estivesse atribuindo aqui a uma variável x, primeiramente o PHP ia incrementar o valor da variável para depois atribuir o valor dela à variável x. Já colocando no final,
Opa. Já colocando no final, primeiramente o PHP vai atribuir o valor dela a x e somente depois vai incrementar, ok? Espero que essa parte também tenha ficado claro. Esta aula vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço.